No meio de um jantar de aniversário, rodeado por sogros, cunhados, primos e pessoas que eu ajudava há anos, minha esposa apontou para mim na frente de todo mundo e disse, com uma frieza que ainda arrepia minha espinha: "Você nunca foi o pai de verdade do Lucas. Quem criou meu filho foi o Ricardo. Ele esteve lá quando você não estava." O silêncio que caiu sobre aquela mesa foi absoluto. Senti o olhar de cada pessoa perfurando minha pele. E eu, que tinha trabalhado dobrado aquele mês inteiro para pagar exatamente aquela festa, apenas sorri levemente, encarei minha esposa nos olhos e disse, com toda a calma do mundo: "Tá certo." Ninguém entendeu meu sorriso naquele momento. Mas eu já sabia exatamente o que faria nas próximas 2 semanas. Antes de continuar, se inscreve no canal porque essa história vai te surpreender do início ao fim. E o final é algo que eu ainda não consigo contar, sem sentir o peito apertar. Eu e Camila nos conhecemos quando tínhamos 23 anos. Ela era professora de reforço escolar numa escolinha do bairro onde eu morava, e eu tinha acabado de abrir minha pequena empresa de reformas e pinturas. A gente se esbarrou pela primeira vez numa tarde de quinta-feira, numa padaria da esquina, quando ela derrubou acidentalmente o copo de suco em cima da minha pasta de orçamentos. Ela ficou com tanto constrangimento que eu precisei ficar 10 minutos repetindo que estava tudo bem para ela parar de se desculpar. "Você tem paciência de santo", ela disse, ainda vermelha de vergonha. "Ou eu simplesmente sei que papel molhado não é o fim do mundo", eu respondi. E ela riu de um jeito tão espontâneo que eu soube, naquele exato segundo, que queria ouvir aquela risada pelo resto da minha vida. A gente saiu para tomar café juntos naquela mesma tarde. Ficamos conversando por quase 3 horas. Ela me contou que tinha um filho de 4 anos, o Lucas, fruto de um relacionamento que terminou mal, com um homem chamado Ricardo, que havia sumido da vida do menino logo depois que ele nasceu. Eu ouvi tudo sem julgamento. Eu cresci sem meu pai também, então eu entendi o que era aquela dor, tanto para ela quanto para o menino. "Ele sabe que o pai não está presente?" eu perguntei. "Ele pergunta às vezes?" ela respondeu, olhando para o café. "Eu digo que o pai mora longe e que não pode vir visitar. Não sei se é a resposta certa, mas é a que eu consigo dar por enquanto." Eu não disse nada, apenas assenti. E naquele momento, sem que eu ao menos percebesse, alguma coisa dentro de mim já tinha tomado uma decisão. A gente namorou por 2 anos antes de casar. Durante esse tempo, eu me aproximei do Lucas de um jeito muito natural, sem forçar, sem tentar ocupar um lugar que ele não me oferecia. Eu aparecia, simplesmente. Levava ele para o parque nas manhãs de sábado. Ensinei ele a andar de bicicleta no estacionamento do supermercado, num domingo de sol, com Camila fotografando do lado. Ficava do lado dele quando ele tinha pesadelo de madrugada e chamava pela mãe. Eu não me coloquei como pai, me coloquei como presença. Um dia, quando Lucas tinha 6 anos, ele veio até mim enquanto eu assistia futebol no sofá, sentou do meu lado e disse sem cerimônia: "Rodrigo, você pode ser meu pai?" Eu precisei engolir o nó que subiu na garganta antes de responder: "Posso sim, meu filho, se você quiser." E ele simplesmente se aninhou no meu lado e ficou assistindo o jogo comigo como se tivesse resolvido a coisa mais simples do mundo. Casei com Camila numa tarde de junho, numa cerimônia pequena mas bonita no sítio do tio dela. Lucas foi o pajem. Ele levou as alianças numa almofada azul e quase as derrubou 3 vezes no corredor, o que arrancou risadas gostosas de todo mundo. Eu chorei na hora em que ele me entregou a aliança. Camila chorou também. Foi um dos dias mais bonitos da minha vida. Os primeiros anos do casamento foram bons, não perfeitos, porque nenhum casamento é perfeito, mas bons de verdade. Tínhamos uma rotina sólida, eu trabalhava muito, minha empresa crescia devagar mas consistentemente, e eu tinha absorvido 2 funcionários fixos. Camila dava aula pela manhã e cuidava da casa à tarde. Lucas ia bem na escola, tinha amigos, gostava de futebol. Era uma vida normal, daquelas que muita gente corre atrás e não encontra. Mas o que eu não sabia era que, por baixo dessa normalidade, havia fissuras que eu não conseguia enxergar porque não queria enxergar. O nome do Ricardo reapareceu na nossa vida quando Lucas tinha 11 anos. Camila me contou como se fosse uma coisa simples, uma informação corriqueira. O pai biológico do Lucas tinha entrado em contato através das redes sociais, querendo reatar o vínculo com o filho. Eu ouvi a notícia com cuidado, não entrei em pânico, não fiz cena. Perguntei calmamente como ela estava se sentindo sobre isso. "Acho que o Lucas merece conhecer o pai biológico", ela disse, evitando meu olhar. "Isso é importante para o desenvolvimento emocional dele." Eu concordei.
Não porque achasse simples, mas porque genuinamente acreditava que um filho tem direito de conhecer sua história. Tudo bem, eu disse. Desde que seja gradual e que o Lucas se sinta confortável. O que veio depois foi gradual mesmo, mas não do jeito que eu esperava. As primeiras conversas do Lucas com o Ricardo foram por videochamada. Depois vieram encontros presenciais. Ricardo tinha voltado para a cidade há pouco tempo, depois de anos trabalhando em outra região, e agora se apresentava como um homem diferente, maduro, arrependido. Camila organizava esses encontros. Eu ficava sabendo às vezes antes, às vezes depois. Foi a primeira fissura que eu realmente senti. Você poderia me avisar antes dos encontros? Eu disse uma noite. Não para controlar, só para estar ciente do que acontece na vida do meu filho. Do seu filho? Camila virou para mim com uma expressão que eu não soube classificar naquele momento. Ele tem um pai biológico agora, Rodrigo. Você precisa entender seu papel nisso tudo. Aquela frase ficou rodopiando na minha cabeça por semanas. Entender seu papel. O que exatamente ela queria dizer com isso? Que eu devia me afastar? Que devia diminuir? Que 13 anos de presença diária eram menos importantes do que o DNA? Eu não disse nada naquele momento. Apenas guardei. Os meses seguintes foram marcados por pequenas humilhações que eu ia absorvendo em silêncio, achando que era melhor não fazer tempestade em copo d'água. Camila começou a incluir Ricardo em conversas sobre o Lucas como se fosse natural. O Ricardo acha que o Lucas deveria tentar atletismo. O Ricardo disse que vai ajudar com a festa de aniversário. O Ricardo ofereceu para levar o Lucas no treino de futebol no sábado. Eu ouvia. Deixava passar. Continuava pagando as contas, fazendo as reformas em casa, levando o Lucas às consultas médicas, ajudando com dever de escola à noite. Fazia tudo o que sempre tinha feito, com a diferença de que agora sentia uma presença nova na equação, uma presença que eu não tinha sido consultado sobre. Minha mãe percebeu antes de mim que algo estava errado. Ela tinha esse sexto sentido irritante de mãe. Você está diferente, ela me disse numa tarde em que fui visitá-la sozinho. Fechado. Você não fica assim. Estou bem, mãe. Rodrigo. Ela me olhou com aquela seriedade quieta dela. O que está acontecendo no seu casamento? Eu contei. Tudo. A entrada do Ricardo, as frases de Camila, as situações em que eu ia sendo sutilmente apagado da narrativa enquanto ele ia sendo incluído. Minha mãe ouviu em silêncio até o fim. E o Lucas? Como ele está com tudo isso? O Lucas está confuso, eu admiti. Ele gosta do Ricardo porque é novidade. Mas continua dormindo aqui em casa, ainda me chama de pai no dia a dia, ainda vem me pedir conselho. É uma criança de 14 anos tentando entender uma situação que nenhum adulto soube explicar direito para ele. E você está guardando provas de tudo isso que está acontecendo? A pergunta me pegou desprevenido. Por que eu estaria guardando provas, mãe? Ela me olhou por um longo segundo. Porque pessoas que constroem histórias revisadas geralmente constroem provas também. E quando o dia do julgamento chega, o lado que tem documentação é o lado que conta a história. Eu voltei para casa pensando naquilo. E comecei a prestar mais atenção. Havia coisas que eu via, mas não queria ver. Camila e Ricardo trocavam mensagens com uma frequência que ia além do necessário para coordenar visitas ao Lucas. Ela ria diferente quando falava com ele ao telefone. Uma risada mais leve, mais solta. Uma risada que ela havia parado de ter comigo havia um bom tempo, sem que eu tivesse notado exatamente quando. Havia saídas que não fechavam com as histórias que ela contava. Fui tomar café com as colegas do trabalho, num sábado em que eu depois descobri que as colegas do trabalho tinham organizado um almoço coletivo, e ela não foi. Pequenas discrepâncias que sozinhas poderiam ser coincidências. Juntas, formavam um padrão que eu não poderia mais ignorar. Eu não era o tipo de homem que vasculhava telefone de esposa, nunca fui, mas tampouco era idiota. Conversei com meu amigo mais próximo, o Henrique, numa tarde de quarta-feira em que ficamos tomando cerveja no bar do Zé depois do trabalho. Henrique me conhecia há 15 anos. Ele foi padrinho do meu casamento. Se alguém podia me dizer uma verdade sem amenizações, era ele. Cara, ele disse segurando a garrafa com os 2 dedos. Você está me descrevendo uma situação em que a sua esposa está progressivamente apagando você e colocando o ex no seu lugar. E você quer saber minha opinião honesta? Por isso eu te perguntei. Isso não está acontecendo sozinho. Ninguém acorda um dia e começa a fazer isso sem uma razão. Ou ela perdeu o respeito por você de um jeito que você não percebeu, ou tem algo acontecendo entre os dois que vai além do filho. Eu fiquei em silêncio por um bom tempo. Olhei para a cerveja. Respirei fundo. O que você vai fazer?
Henrique perguntou. Por enquanto vou observar. E vou guardar tudo. E depois? Depois eu decido. Ele assentiu sem pressionar. Era exatamente por isso que eu confiava nele. Nas semanas seguintes comecei a fazer algo que parecia paranoia, mas que minha razão justificava como precaução. Documentei. Não de forma obsessiva, não invadindo privacidade, mas registrando o que eu mesmo presenciava. As frases que Camila dizia na frente do Lucas. As situações em que Ricardo era incluído em decisões familiares sem minha consulta. Os momentos em que meu papel era diminuído verbal e praticamente. Não guardei só as coisas ruins, guardei também as finanças. O extrato da minha conta, que mostrava os depósitos mensais para pagar o aluguel, as contas de serviço, as compras do supermercado, as mensalidades da escola do Lucas, o plano de saúde da família inteira. Havia anos de comprovantes. Anos de uma contribuição silenciosa e constante que nunca havia sido discutida porque eu simplesmente tinha feito, porque era o que um homem presente faz. Também fiz um levantamento cuidadoso de uma questão que havia me passado pela cabeça algumas semanas antes. O seguro de vida que eu tinha contratado 6 anos atrás, quando minha empresa cresceu e eu quis proteger a família. O beneficiário principal era Camila, mas havia uma cláusula de beneficiário secundário, para caso ela não pudesse receber. E o nome que eu tinha colocado lá, numa tarde qualquer de cartório 6 anos atrás, era o da minha mãe. Antes de sair daquele cartório, discretamente, sem fazer alarde, pedi para alterar um detalhe. Apenas um. O beneficiário secundário, que era minha mãe, passou a ser Lucas diretamente, e o valor foi aumentado. Não era muito, era o que minha empresa comportava. Mas era suficiente para garantir que, independente de qualquer coisa, meu filho teria uma rede de proteção que eu tinha construído com minhas mãos e que ninguém mais poderia tocar ou direcionar. Ninguém sabia disso. Nem Camila. Nem minha mãe. Apenas eu e o cartório. Depois fiz uma ligação, apenas uma, para o contador da minha empresa, o seu Armando, um homem de 62 anos com décadas de experiência e uma discrição absoluta. Armando, eu preciso que você me ajude a organizar uma documentação. Quero tudo separado. O que é da empresa, o que é meu pessoalmente, o que foi investido na família nos últimos anos. Cada centavo, cada comprovante, cada contrato. Está pensando em separar sociedade com alguém? Ele perguntou. Estou pensando em clareza, eu disse. Quero saber exatamente onde estou. Ele entendeu sem precisar de mais explicações. Venha na semana que vem, eu separo tudo. E então veio o jantar de aniversário. Era o 40º aniversário da minha sogra, Dona Beatriz. Ela havia pedido uma festa com toda a família reunida, e Camila tinha organizado tudo, buffet, decoração, local. Eu havia bancado a festa. A conta final tinha ficado em quase R$ 8.000. Eu paguei sem reclamar, porque era minha sogra, porque eu gostava dela, e porque era o que eu sempre havia feito, contribuído sem fazer questão de aparecer. A festa estava bonita. O salão alugado tinha mesas redondas com arranjos de flores, luzes quentes, música ao vivo. Havia umas 50 pessoas reunidas. Tios, primos, cunhados, vizinhos antigos, colegas de trabalho de Dona Beatriz. E Ricardo estava lá. Eu soube quando entrei. Ele estava perto da mesa do bar, conversando com o cunhado da Camila, e eu percebi pelo jeito que as pessoas ao redor se movimentavam que já havia uma acomodação, uma normalização da presença dele naquele círculo que eu não tinha sido consultado sobre. Lucas veio me cumprimentar quando eu cheguei. Pai, você está aqui. Ele me abraçou forte, cheio de animação como sempre foi. Eu o abracei de volta com o coração cheio. Independente de tudo, este menino era meu filho, de verdade. Do jeito que importa. Como está, meu filho? Bem, a vovó ficou muito feliz com a decoração. Ela ficou dizendo que ficou lindo. O jantar aconteceu. As conversas fluíam. Eu fiquei na minha mesa, conversei com as pessoas que me cumprimentaram. Comi bem, me comportei como qualquer pessoa normal se comportaria numa festa de família. Foi na sobremesa que aconteceu. Não sei exatamente como a conversa chegou lá. Estava se falando sobre o Lucas, sobre como ele havia crescido, sobre o futuro dele. A tia Marilda, uma senhora de língua solta e opinião firme, comentou que o Lucas era um menino maravilhoso e que, obviamente, quem cria é o pai de verdade, não é, Rodrigo? Ela disse olhando para mim com um sorriso afetuoso. Foi aí que Camila falou. Ela virou para mim, com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era crueldade exatamente, era algo mais complexo,
como uma pessoa que está dizendo uma verdade que ela já acredita há tempo e finalmente decidiu verbalizar. E disse, com uma voz clara o suficiente para que todos na mesa ouvissem: na verdade, foi o Ricardo quem criou o Lucas. Ele esteve presente na vida do meu filho de um jeito que o Rodrigo nunca conseguiu ser. O silêncio que caiu foi imediato e total. Eu senti os olhares de cada pessoa se voltando para mim. Vi a expressão de choque de Dona Beatriz. Vi o cunhado Fábio piscar várias vezes, sem saber o que dizer. Vi Ricardo do outro lado da mesa, com uma expressão que era metade embaraço e metade satisfação mal disfarçada. Vi Lucas congelar, com o garfo no ar, olhando para a mãe com uma expressão que me partiu o coração. E eu? Eu apenas respirei fundo, coloquei o copo de água de volta na mesa com cuidado, encarei Camila nos olhos e disse: tá certo. É-se isso. 2 palavras, com um leve sorriso. A tia Marilda tentou quebrar o silêncio com algum comentário apaziguador. O cunhado Fábio começou a falar de outra coisa rapidamente. A festa continuou, mas algo havia mudado naquela sala, e todo mundo sabia, mesmo que ninguém dissesse. Mais tarde, quando estávamos no carro voltando para casa, Camila perguntou com uma tensão que ela tentava disfarçar: você não vai dizer nada sobre o que eu falei? Você disse o que pensava. Eu respondi com os olhos na estrada. Eu ouvi. Rodrigo, eu só estava sendo honesta. Você foi honesta, sim. Fiz uma pausa. Eu também vou ser honesto, mas no momento certo. Ela ficou em silêncio pelo resto do caminho. Naquela noite, depois que todos foram dormir, eu fiquei sentado na varanda da casa por quase 2 horas, sozinho, com uma xícara de café que esfriou sem que eu bebesse. Olhei para o jardim que eu tinha construído, para as paredes que eu tinha pintado com as minhas próprias mãos, para o carro na garagem que eu tinha comprado à vista 2 anos antes. Pensei em tudo que havia construído, e pensei em tudo que estava prestes a acontecer. Não havia mais dúvida. Havia chegado a hora. E foi nesse momento que tudo mudou de verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque o que aconteceu nas 2 semanas seguintes vai te deixar de queixo caído. Na manhã seguinte ao jantar, liguei para o seu Armando antes das 8 da manhã. A documentação que você preparou, ela está completa? Está tudo pronto, Rodrigo. Posso te receber hoje à tarde, se quiser. Às 14 horas, estarei lá. Fui ao escritório do Armando naquela tarde. Ele tinha separado tudo com uma organização impecável. Planilhas com cada despesa dos últimos 7 anos, comprovantes de transferências bancárias, notas fiscais de reformas feitas na casa que eram de propriedade do casal, extratos que mostravam o custeio completo da família ao longo de todo o casamento. O montante era significativo, muito mais do que a maioria das pessoas perceberia à primeira vista. Isso aqui, Armando disse apontando para uma coluna, é só o que você gastou com o plano de saúde da família nos últimos 5 anos. E isso aqui é a escola do Lucas, do jardim até agora. E isso aqui são as reformas da casa. Eu olhei para os números por um longo tempo. Quanto disso é compartilhado com a Camila? Eu perguntei. Ela contribuiu com a renda dela nos primeiros 3 anos. Depois que ela pediu para reduzir a carga horária de trabalho para ter mais tempo, você absorveu a maior parte das despesas. Nos últimos 4 anos, a proporção dela é de aproximadamente 22% das despesas totais da família. 22%, enquanto eu arcava com 78%. Armando, me diz uma coisa com sinceridade. Se eu precisasse acionar um advogado para fazer valer meus direitos em relação ao Lucas, seja reconhecimento de paternidade socioafetiva, seja divisão de bens, qualquer coisa, essa documentação seria suficiente. Ele me olhou por cima dos óculos. Mais que suficiente. Isso aqui é uma história de 14 anos escrita em números. Nenhum juiz vira as costas para isso. Saí do escritório dele com uma pasta e com uma clareza que eu não tinha sentido em muito tempo. Liguei para o advogado naquela mesma semana. Não o advogado que a gente às vezes usava para questões da empresa. Chamei o Dr. Sérgio, um especialista em direito de família que o Henrique havia me indicado um tempo antes, quando eu havia comentado vagamente sobre minha situação. A reunião foi numa tarde de quinta-feira. Expliquei tudo. Mostrei a documentação. Falei sobre o vínculo com o Lucas, sobre os 14 anos de convivência, sobre as despesas que eu havia custeado, sobre a dinâmica que havia mudado com a entrada do Ricardo, sobre o jantar de aniversário. O Dr. Sérgio ouviu tudo com uma expressão profissional, fazendo anotações esparsas. Quando eu terminei, ele fechou o bloco de notas e disse: "Você tem um caso muito sólido de paternidade socioafetiva.
Com essa documentação e com 14 anos de convivência comprovada, incluindo registros escolares, médicos, financeiros, o reconhecimento judicial seria praticamente garantido. O que significa que, independente de qualquer separação do casal, seu vínculo legal com Lucas seria preservado. E em relação à divisão de bens? A casa foi comprada durante o casamento, mesmo que a maior parte do financiamento tenha sido sua. Dependendo do regime, haverá partilha. Mas a documentação financeira que você tem, que demonstra desequilíbrio significativo de contribuição, pode ser usada como argumento em negociação. Não necessariamente para anular a partilha, mas para chegar a um acordo mais justo. Eu assentei. E se eu ainda não quiser mover ação nenhuma? Se eu só quiser estar preparado? Ele sorriu levemente. Então você está exatamente onde precisa estar. Informado, documentado e com tempo para decidir. Saí do escritório dele com uma segunda pasta, desta vez com uma carta de orientação jurídica e um rascunho de petição que o Dr. Sérgio havia preparado, apenas para ter pronto, caso necessário. Naquela semana, aconteceu algo que eu não havia planejado, mas que se encaixou na narrativa como se fosse parte do roteiro. O Ricardo ligou para o meu celular. Eu fiquei olhando para o nome dele na tela por uns 3 segundos antes de atender. Alô? Rodrigo? A voz dele era daquele tipo que tenta soar casual, mas está claramente ensaiada. Eu queria conversar com você. Homem com homem. Pode falar. Olha, eu sei que a situação está esquisita. Eu só quero que você saiba que eu não tenho intenção de criar confusão. Eu só estou tentando ser pai do meu filho. Eu respirei fundo. Ricardo, o seu filho tem um pai. Eu sou esse pai. Você é o pai biológico, e eu respeito que você queira ter um vínculo com ele. Mas existe uma diferença entre essas duas coisas que parece que algumas pessoas estão esquecendo. Silêncio do outro lado. E o jantar de aniversário? Ele perguntou. O que aconteceu no jantar de aniversário foi escolha da Camila. Não é algo que eu e você precisamos discutir. Mais silêncio. Depois. Você está planejando alguma coisa? Não era uma pergunta. Era uma percepção. Eu quase sorri. Estou tomando conta dos meus interesses. Eu disse. É o que qualquer homem razoável faria. Eu desliguei. Naquela noite, o Ricardo ligou para Camila. Eu ouvi ela falar no quarto, em voz baixa, por quase 40 minutos. Não tentei ouvir o conteúdo. Não precisava. O tom já me dizia o suficiente. Havia uma preocupação que não existia uma semana antes. Bem, os dias seguintes foram de uma normalidade estranha. Eu continuei minha rotina. Levei o Lucas para o treino. Fui trabalhar. Paguei as contas que venciam naquele mês. Jantei em casa. Conversei com Camila sobre assuntos neutros. Ela estava claramente tensa, esperando que eu fizesse algo, dissesse algo, explose de alguma forma, mas eu continuei tranquilo. Foi a minha mãe quem me ligou na 11ª tarde depois do jantar. Rodrigo, a dona Beatriz me ligou. O quê? Ela ligou me pedindo desculpas, pelo que a Camila disse no jantar. Ela disse que ficou sem dormir pensando nisso, que não achou certo e que você merecia mais. Eu fiquei em silêncio por um momento. Ela disse mais alguma coisa? Disse que estava preocupada com o rumo que as coisas estavam tomando, e que se você precisasse conversar com ela, a porta dela estava aberta. Dona Beatriz, minha sogra. A pessoa cuja festa havia sido paga por mim. A pessoa que havia me visto construir uma família com a filha dela por mais de uma década. Ela havia ligado para a minha mãe. Mãe, me faz um favor? O que, filho? Liga para ela e diz que eu vou passar para tomar um café essa semana. Fui visitar Dona Beatriz na quinta-feira seguinte. Ela me recebeu com uma expressão de quem carrega um peso e fica aliviada quando alguém aparece para ajudar a segurar. A casa dela cheirava a café recém-passado e a biscoito de polvilho, do jeito que eu sempre tinha associado a ela. Sentamos na sala. Ela me olhou por um tempo antes de falar. Rodrigo, eu me envergonhei do que a minha filha fez naquele jantar, na frente de todo mundo. Na minha festa, você pagou aquela festa. Dona Beatriz, deixa eu falar. Ela juntou as mãos no colo. Eu conheço a minha filha. Ela tem qualidades, mas ela tem um defeito sério. Quando ela decide que quer algo, ela reescreve a história para justificar o que ela quer. Eu vi isso com o pai do Lucas, anos atrás. Quando o relacionamento acabou, de repente ele era o vilão e ela era a vítima. E pode ser que fosse verdade, em parte, mas eu a conheço. Eu ouvi em silêncio. Eu não sei o que está acontecendo entre vocês dois. Mas eu sei que você criou o Lucas com amor, que você sempre tratou a minha filha bem,
que você nunca me faltou com respeito e que o que ela fez naquele jantar foi injusto. Ela fez uma pausa. E eu quis que você soubesse que tem pelo menos uma pessoa na família dela que enxerga isso. Fiquei na casa dela por quase 2 horas. Tomamos café, comemos biscoito, conversamos sobre outras coisas também. Sobre o Lucas, sobre minha empresa, sobre o jardim que ela queria reformar. No final, quando eu me levantei para ir, ela me segurou pelo braço. Qualquer coisa que aconteça, Rodrigo, você sempre será bem-vindo nesta casa. Eu abracei ela com uma força que eu não sabia que precisava soltar. Fui embora com os olhos marejados e com a certeza de que havia chegado a hora de ter a conversa que eu havia adiado. Naquela noite, depois que o Lucas foi dormir, sentei na sala com Camila. Ela estava no sofá com o tablet, fingindo assistir a algo. Ela sentiu que algo estava diferente quando eu entrei e sentei na poltrona em frente a ela. Precisamos conversar, eu disse. Ela colocou o tablet de lado. Sobre o quê? Sobre o jantar de aniversário, sobre o Ricardo, sobre nós. Ela respirou fundo. Rodrigo, eu não quis te magoar naquela noite. Camila? Eu a interrompi com suavidade. Eu não estou aqui para brigar. Estou aqui para ser honesto. Você foi honesta comigo naquele jantar. Da maneira errada, no lugar errado, mas foi honesta. Agora eu vou ser honesto também. Ela me olhou. Eu sei que tem algo acontecendo entre você e o Ricardo que vai além do Lucas. Eu não sei exatamente o que é, e honestamente, nesse momento já não é nem o ponto mais importante. O que importa é o seguinte: eu passei os últimos anos sendo progressivamente apagado da narrativa da nossa família, enquanto ele era colocado no meu lugar. E no jantar de aniversário você fez isso publicamente, na frente de 50 pessoas, depois que eu paguei R$ 8.000 para que aquela festa acontecesse. Camila ficou branca. R$ 8.000? Ela repetiu, num tom que eu não soube classificar exatamente. 8.300, para ser exato. Mas não é só isso. Abri a pasta que eu havia trazido discretamente para a sala. Coloquei a primeira planilha na mesa de centro. Nesses 14 anos eu contribuí com 78% das despesas totais da nossa família. Escola do Lucas, plano de saúde, aluguel quando ainda alugávamos, depois a entrada da casa, as reformas, supermercado, viagens, tudo documentado. Ela olhou para as planilhas com uma expressão que misturava confusão e crescente desconforto. Também conversei com um advogado especializado em direito de família. Tenho aqui uma carta de orientação jurídica sobre meus direitos em relação ao Lucas, paternidade socioafetiva, que, com 14 anos de convivência documentada, é praticamente garantida judicialmente. Independente de qualquer coisa que aconteça entre nós, Lucas é meu filho perante a lei. O silêncio que caiu foi diferente do silêncio do jantar. Aquele silêncio tinha sido de choque. Este era de compreensão. Rodrigo, ela começou. Eu não terminei. Mantive o tom calmo. Também fiz uma alteração no seguro de vida há algumas semanas. O beneficiário secundário agora é o Lucas diretamente, com um valor que garante que, independente de qualquer circunstância, ele terá proteção financeira. Não porque eu espero que algo aconteça, mas porque é o certo para um pai fazer. Ela estava completamente paralisada. Agora vou fazer uma pergunta e peço que você responda com honestidade. A mesma honestidade que você usou naquele jantar. Eu pausei. O que você quer, Camila? O que você realmente quer? Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Quando falou, a voz estava diferente, mais baixa, mais real. Eu não sei. Então pensa, porque eu já sei o que eu quero. E quando você souber o que quer, a gente conversa. Levantei, peguei minha pasta e fui dormir. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem de Henrique. E aí, como foi? Plantei as sementes. Eu respondi. Agora vamos ver o que cresce. O que cresceu foi inesperado, mesmo para mim. 3 dias depois da nossa conversa, Camila me procurou no final da tarde, enquanto eu estava no escritório de casa terminando orçamentos. Ela bateu na porta aberta, o que ela raramente fazia. Geralmente entrava diretamente. Posso entrar? Pode. Ela se sentou na cadeira do canto, a que eu usava para quando recebia algum cliente em casa. Ficou em silêncio por um momento, olhando para as mãos. O Ricardo sumiu, ela disse finalmente. Eu olhei para ela. Como assim sumiu? Ele não está respondendo mensagens, não está atendendo o telefone. A irmã dele me ligou ontem dizendo que ele foi embora de novo, que tinha conseguido um trabalho em outro estado e que partiu na semana passada sem avisar quase ninguém. Eu fiquei em silêncio.
Ele fez isso sem avisar o Lucas também. Ela continuou, com uma voz que estava começando a rachar nas bordas. O Lucas mandou mensagem para ele ontem, perguntando se iriam ao futebol nesse fim de semana, como tinham combinado. Sem resposta. Hoje de manhã o Lucas veio me perguntar se o Ricardo estava bom. Eu não soube o que responder. Eu fechei o computador com cuidado, me virei completamente para ela. Como o Lucas está? Confuso, tentando entender. Ele tem 14 anos, Rodrigo. Ele não tem vocabulário para o que está sentindo. Onde ele está agora? No quarto dele. Eu me levantei. Deixa ele comigo. Fui até o quarto do Lucas. Bati. Entrei quando ele disse, pode entrar. Ele estava deitado na cama, olhando para o teto, com um fone de ouvido no pescoço, mas sem música tocando. O jeito de quem coloca fone, mas não quer som, só quer criar uma barreira. Me sentei na beira da cama. E aí, meu filho, como você está? Ele me olhou. Depois olhou para o teto de novo. Você já sabia que ele ia embora? Não, soube agora. Parece que toda vez que eu começo a confiar em alguém... Ele não terminou a frase. Não precisava. Fiquei do lado dele por um tempo sem falar. Às vezes é isso que uma pessoa precisa. Presença, sem discurso. Depois de um tempo, ele virou para mim. Você vai embora também? A pergunta me atravessou como uma faca. Não, eu disse. Nunca. Mesmo que você e a mãe... Mesmo. Eu o olhei nos olhos. Lucas, você tem 14 anos e já aprendeu uma coisa que muita gente de 40 anos ainda não aprendeu. Palavras são baratas. O que importa é quem aparece. Quem estava aqui quando você aprendeu a andar de bicicleta? Quando você ficou doente e passou a noite com febre? Quando você ganhou seu primeiro troféu de futebol? Quando você precisou conversar sobre a escola, sobre os amigos, sobre qualquer coisa? Ele ficou em silêncio. Eu sei a resposta, eu disse. E você também sabe. Ele ficou quieto por um momento, depois se sentou na cama e me abraçou. Um abraço de 14 anos que carregava tudo que um abraço pode carregar. Eu o abracei de volta com a mesma força. Te amo, meu filho. Te amo, pai. Saí do quarto dele com o coração partido e inteiro ao mesmo tempo. É uma sensação estranha essa, mas é real. Voltei para a sala. Camila estava sentada no sofá, com os olhos vermelhos. Ela havia ouvido parte da conversa, eu percebi. Rodrigo, ela disse, e a voz dela estava completamente diferente agora. Sem a performance, sem a tensão, sem a narrativa que ela havia construído. Eu cometi um erro muito grande. Eu me sentei. Eu sei. Não só o jantar. Tudo. Eu fui deixando o Ricardo entrar de um jeito que não era justo com você. E fui. Fui me convencendo de uma história que não era verdade. Me convenci de que você não estava presente, que não estava sendo pai, e que o Ricardo podia preencher isso. Mas era mentira. Era só uma forma de eu justificar o que eu queria. O que você queria? Eu perguntei diretamente. Ela fechou os olhos. Queria reviver alguma coisa do passado. Uma fase que eu romantizei porque era mais fácil do que encarar o que o nosso casamento estava precisando. E o Ricardo apareceu no momento certo para eu poder me iludir. Fiz uma pausa. E agora? Agora ele foi embora. De novo, exatamente como foi quando o Lucas nasceu. Ela abriu os olhos. E eu estou aqui, com tudo que eu destruí em volta. O silêncio que se seguiu não era pesado. Era o silêncio de depois da tempestade, quando o ar ainda está carregado, mas a chuva parou. Não sei se tem como consertar, eu disse com honestidade. Não sei se eu consigo voltar ao que tínhamos, mas sei que o Lucas precisa de estabilidade agora, e que você e eu precisamos decidir juntos, com cabeça fria, o que é melhor para ele e para nós. Ela assentiu. Você está certo. Vou marcar uma sessão com uma terapeuta de família, não para nos salvar necessariamente, para ter um espaço seguro onde possamos conversar com clareza sobre o futuro. Concordo. Essa foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. Nos meses seguintes, fomos para a terapia. Uma profissional chamada doutora Renata, indicada pelo doutor Sérgio, que tinha experiência com famílias em transição. As sessões foram difíceis, dolorosamente honestas em vários momentos. Camila precisou confrontar padrões seus que vinham de muito antes do nosso casamento. Eu precisei confrontar minha tendência de guardar coisas em silêncio até o ponto de ruptura, em vez de falar antes. Lucas também foi para a terapia, com um profissional especializado em adolescentes. O abandono do Ricardo reabriu feridas antigas que ele carregava desde pequeno e ele precisou de espaço para processá-las de forma saudável. O casamento não sobreviveu, não do jeito que era. Mas a família sobreviveu, de uma forma diferente, reformulada, mas real.
Camila e eu chegamos a um acordo de separação amigável, assistidos pelos nossos advogados, sem batalhas públicas. A casa foi para ela e para o Lucas, porque era o lar do meu filho, e eu queria que ele tivesse estabilidade. Eu mantive a empresa e aluguei um apartamento a 15 minutos de distância. Combinamos um regime de convivência sólido com o Lucas. Ele ficava comigo todas as quartas e fins de semana alternados, além de termos liberdade de visitas quando precisasse. O reconhecimento de paternidade socioafetiva foi protocolado e concluído em alguns meses. Meu nome entrou oficialmente na certidão do Lucas como pai. Foi um dia que eu chorei mais do que imaginava ser possível para alguém que já sabia, no coração, que aquilo era verdade há 14 anos. O Ricardo não voltou. A irmã dele confirmou que ele havia aceitado um contrato de longa duração em outro estado. O Lucas ficou em silêncio quando soube. Depois disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu fico feliz que eu saiba a diferença entre um homem que aparece e um que fica. 14 anos de manhãs, de noites de febre, de treinos de futebol, de ajuda com o dever de casa, de abraços que não precisavam de motivo. 14 anos de presença que ninguém precisou registrar, porque esteve escrita nos olhos de um menino que sabia, no fundo de tudo, quem era seu pai. Isso foi o que o Ricardo não teve e não entendeu. Não se ganha um filho com presença ocasional e narrativas bem construídas. Ganha-se com consistência, com entrega, com amor que aparece mesmo quando é difícil aparecer. Dona Beatriz passou a me ligar toda semana. Ela disse que não perderia o contato comigo, nem que o céu caísse. Fui no aniversário dela no ano seguinte, com o Lucas, e ela me recebeu na porta como sempre, com café, biscoito de polvilho e o abraço de quem enxerga. Henrique me disse numa tarde de cerveja depois que tudo se assentou: "Cara, você conduziu isso como um cirurgião." Não foi estratégia, eu disse. Foi clareza. Soube o que valia, e não deixei que ninguém me convencesse do contrário. Ele ergueu a garrafa. Para os pais de verdade. Eu ergui a minha. Para os filhos que sabem reconhecê-los. E essa foi minha história. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter ficado comigo do início ao fim. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o like e me conta nos comentários. Você teria feito o mesmo que eu, ou teria agido diferente? Quero ler cada resposta.